Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao canal e hoje, como prometido, a gente vai fazer um vídeo aqui sobre Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. E esse vídeo não tem edição, tá? Então, assim, vai ser o meu comentário aqui mais distinto, o meu comentário aqui mais sincero a respeito do filme. Eu vou trazer aqui as minhas impressões, o que eu achei do filme, o que foi legal, o que não foi. Né? Vou trazer alguns detalhes que o pessoal não está comentando, mas que eu percebi que é importante pontuar a respeito do filme, tá? Então a gente vai conversar aqui e eu acho que nessa altura do campeonato a maioria das pessoas já viram, então já dá para falar de spoiler. Então tem spoiler nesse vídeo. Se você ainda não assistiu o filme, então recomendo que você assista primeiro, depois você volte aqui, que provavelmente aqui vai ter alguns spoilers da história. Bom, vamos lá então, vamos falar desse filme. Primeiramente, vamos falar primeiro do filme em si, né? Das características do filme, né? O que eu achei de mais interessante, o que eu achei bacana no filme e o que eu não achei tão legal. Primeiro que um filme é um divisor de águas, tá? É importante frisar isso, ou seja, é alguma coisa que a Marvel ainda não tinha feito nos cinemas, né? Eu acho que ela ousou, acho que ela experimentou aqui nesse filme e, na minha opinião, deu certo. Achei que valeu, achei que foi bacana, é algo bem diferente, tá? E provavelmente também foi um tapa na cara dos haters, né? Que sempre dizem que a Marvel faz só filme com a formulazinha fechada, aquela formulazinha tradicional. E nesse filme eles se mostraram aí bem ousados nesse sentido, tá? Então assim, e já falando de direção, né? A direção do filme, a direção é do Sam Raimi, né? Ou do Sam Raimi. E então assim é muito, esse filme tem muita cara dele, tá? Então assim ele teve uma liberdade criativa para trabalhar em cima daquelas propostas que ele já vem trabalhando ao longo do tempo, né? Ou seja, ele tem uma pegada mais voltada para a questão do terror, sabe? A questão das piadinhas um pouco mais voltadas para o humor negro. Então ele tem essa liberdade criativa. Nesse filme ele teve bastante liberdade para imprimir esse aspecto dele, eu achei bastante interessante. Então não tem nada de fórmula fechada aqui nesse filme. E, eu posso dizer que são três filmes, tá? É o filme do Sam Raimi, né? Aquele filme que tem aquela formulazinha bem voltada mesmo para a questão do terror. É o filme da Marvel, porque aproveita, né, todos os filmes anteriores, ou seja, vai fazendo ali aquela junção das histórias, de personagens e desfechos que a gente, né, tem visto aí nos últimos anos em filmes e séries. Então, é o filme do universo cinematográfico da Marvel, né, o filme do UCM, e é também um filme da Feiticeira Escarlate. Assim, querendo ou não, né, assim, por mais que a gente saiba que ela tá ali no filme, ela participa do filme, mas para mim o filme é muito dela e eu vou explicar isso também, né, que eu achei. Então, segundo ponto, para mim, são três filmes ali. É o filme do Sanheim, porque ele colocou muito dele ali naquele filme, ou seja, a Marvel deu essa liberdade para ele. É o filme do Doutor Estranho, né, o filme que está inserido no UCM, e é um filme da Feiticeira Escarlate. Então, assim, para mim são três filmes ali. Falando da direção, assim, tem muito easter egg, sabe? Tem muita referência dos filmes. Então, assim, para quem é fã do Sam Raimi, vai ver muita coisa de Darkman, vai ver muita coisa de Uma Noite Alucinante, A Morte do Demônio, enfim, tem muita coisa ali interessante nesse sentido, tá? Então, nesse ponto, ele coloca bastante, ele traz muita referência desse universo de terror que ele criou, né, tão bem. Trilha sonora muito boa, né? Então, um outro ponto que eu quero ressaltar que é a trilha sonora do Danny Elfman, né? Danny Elfman que já trouxe muitas trilhas memoráveis, né? Ou seja, Missão Impossível, Batman, Edward Mãos de Tesoura, os próprios filmes do Homem-Aranha, a primeira trilogia do Sanheim, enfim, cara, a trilha sonora é muito boa nesse filme, né? A única coisa que eu acho que peca um pouquinho aqui é o CGI, né? Ou seja, os efeitos especiais em alguns pontos deixam muito a desejar, ou seja, não tem a estética é a mesma, porém eu acredito que faltou um pouco de esmero, um pouco de cuidado ali na hora de trabalhar essas cenas, né? Eu não sei porque não ficou o padrão Marvel de qualidade, mas
ficou aceitável, ficou legal, ficou bacana, mas ficou devendo bastante aí algumas coisas com relação à qualidade do CGI, tá? Mas isso não desmerece o filme. Bom, vamos falar um pouco das atuações, né? Falar primeiro do Benedict Cumberbatch, né? Do próprio Doutor Estranho, né? O filme é dele, né? Ele é o personagem principal, ele é o protagonista, enfim. Falar o que, né? Eu acho que quando tem alguns personagens que, com o passar do tempo, eles incorporam, né? Os atores, na verdade, né? Eles incorporam o personagem. Então, assim, da mesma forma que hoje eu vejo o Robert Downey Jr. como Homem de Ferro, né? O Hugh Jackman como Wolverine nos filmes da Fox, para mim o Cumberbatch hoje é o Doutor Estranho, né? Para sempre, ou seja, ele já encarnou o personagem, então assim, é aquele cara que nasceu para aquele filme, nasceu para esse filme. Nasceu para esse personagem e eu acho que ele vai ficar bem caracterizado agora. Vai ser difícil olhar para ele, né? Assim, é claro que ele já participou de vários outros filmes da Marvel, mas vai ser difícil olhar hoje e dissociar a imagem dele. Isso ficou muito claro agora nesse filme, né? Então, assim, ele atuou super bem, ele tem uma entrega muito boa, sabe? Ele entende que aquele filme ali é um negócio, sabe, que vai realmente transcender, que vai realmente mudar a cara dos filmes da Marvel e ele suporta isso muito bem. Então, nota 10 para o Cumberbatch no papel do Doutor Estranho. E assim, indiscutível, né? Outro personagem legal, bacana, a estreante. Eu não sei a pronúncia correta, mas eu acho que é Xochitl Gomes, que faz a América Chaves. E é uma personagem também que é uma estreante, né? Pelo menos eu não me lembro de ver a Xochitl em outros papéis, em séries, em filmes. E para uma estreante, cara, eu tenho que dizer que ela mandou muito bem, né? Ela realmente teve ali um papel bacana, ela realmente soube carregar o personagem, sabe? Tem toda uma carga dramática, sabe? Então, assim, eu acho que para alguém que está iniciando, para alguém que está começando num universo tão estabelecido, um universo que já está tão aí consolidado, ela se saiu muito bem. Então, assim, bacana, gostei bastante da personagem, espero ver ela novamente em outras histórias, né? E falar também da nossa Elizabeth Olsen, né? A Feiticeira Escarlate, que aqui é quem para mim rouba a cena, né? Para mim é quem realmente pega o filme, toma o filme para si, né? Como eu disse no começo, para mim são 3 filmes e ele está muito direcionado, a história toda, a trama toda gira em torno dela. Então não tem como, sabe? O papel dela é de muito destaque, né? O protagonismo dela é enorme ali. E assim, e como eu já disse num vídeo anterior, se você não assistiu o What If, né, que são a animação da Marvel que conta histórias de universos alternativos, de realidades alternativas, e se você não assistiu a WandaVision, né, a série do Disney Plus que conta a história da Wanda após os eventos Vingadores Ultimato, né, onde ela toma a cidade de Westview, né, e emula ali uma realidade onde ela vai viver com Visão e com os filhos. Então, assim, vai ser difícil você comprar o propósito, você comprar a ideia, né? Você comprar a briga dela ali em Doutor Estranho, no Multiverso da Loucura. Então, assim, é claro que esse negócio já foi bastante discutido, né? A Marvel hoje, praticamente, os filmes da Marvel hoje estão muito intrincados, né? Estão muito ligados um ao outro. Então o pessoal reclama bastante. Ah, mas eu não vi isso, não vi aquilo. Eu posso assistir? Pode, gente. É um filme que dá para todo mundo ver tranquilo. Mas quando você acompanha as histórias, quando você acompanha os filmes e você assiste, a carga emocional, a experiência, a imersão na história é diferente. Eu que acompanho todos os filmes, todas as séries, né, assisti, gostei muito de WandaVision, né, então assim, é uma personagem para mim que cresceu bastante, né. Honestamente, eu não era muito fã da Elizabeth Olsen como a Feiticeira Escarlate. Quando ela apareceu lá em Vingadores Era de Ultron, eu achava que podia ser qualquer uma outra atriz, sabe, mas ela cresceu, ela desenvolveu, ela amadureceu, ela aprendeu, ela entendeu as motivações, ela entendeu a importância daquele personagem na história e ela evoluiu muito. Então, assim, hoje ela realmente, esse papel aí, ela realmente entendeu e deu um valor, deu uma notoriedade imensa para a personagem na história, né?
Então, assim, das atuações, para mim, né, ela foi uma das melhores, um dos destaques, o papel da Elizabeth Olsen nesse filme. E vamos falar um pouquinho agora, assim, do roteiro, né? Ou seja, o filme começa com o Doutor Estranho, uma das versões do Doutor Estranho. Nesse filme você tem várias versões do Doutor Estranho. Eu consegui contar pelo menos umas 4, né? Então você tem aquele que o pessoal está chamando de o Doutor Estranho Defensor, que aparece na primeira cena, logo na primeira cena do filme. E é um negócio legal que eu achei nesse filme, que o filme já começa ali, né, com uma cena de ação, né, uma cena de perseguição, né? Tem uma criatura perseguindo a América Chaves e esse Doutor Estranho está lá ajudando ela a fugir dessa criatura e chegar até onde tem um livro ali, né? Então, assim, tem essa versão, né? Essa primeira versão do Doutor Estranho, que eles estão chamando de Doutor Estranho Defensor, né? Então logo eles lutam com essa criatura, né? Esse Doutor Estranho, essa versão dele, ele já morre nessa realidade, né? Nesse universo. E eles vão parar no universo, né, que ficou estabelecido nesse filme, que é o universo 616, que é o universo onde se passa todo o UCM, todo o universo cinematográfico da Marvel, né, de todos os outros filmes que a gente já conhece. E aí ela vem e ela conhece esse Doutor Estranho, que eu vou chamar aqui do nosso Doutor Estranho, na história. E aí ela continua sendo perseguida, né? Ela continua sendo, ela quer, ela tá fugindo, depois que a gente vai, né? Ao longo da história a gente vai entender que a própria Feiticeira Escarlate, que já está tentando capturar, né? A América Chaves para obter os poderes dela, para abrir ali portais para outras realidades, para outros universos, para que ela possa ir atrás dos filhos dela. Aí é onde eu digo para vocês, se você não assistiu WandaVision, a história dos filhos dela talvez vai ficar muito resumida, né? Vai ficar assim um pouco vaga, né? Então, em resumo, nesse filme a Feiticeira Escarlate ela fica grávida, né? Ela tem 2 filhos e nessa realidade que ela emula, ela aprende, ela desenvolve, né? Ela cria ali um laço familiar com essas crianças. E nesse filme fica estabelecido que ela sente, ela entende que esses filhos delas, que esses filhos existem em outros universos e ela vai atrás da América Chaves, que tem o poder de abrir portais para esses universos, para poder ir atrás dos filhos. Então, assim, e tudo isso, né, toda essa situação acontece com a Feiticeira Escarlate perseguindo a América Chaves e o Doutor Estranho ajudando, defendendo, né, ou seja, protegendo ela disso tudo. E aí quando ele descobre todo o plano dela, quando ele descobre toda a armação por trás da captura dela, então é que começa, que surge um embate entre os dois. E assim, aí tem detalhes com relação ao filme que assim, eu vou entrar, mas são coisas que muita gente às vezes não considera ou não presta atenção assim nos detalhes, mas honestamente esse filme, né, para mim assim, é claro que é um filme de terror, né? Isso aí é um terror da Marvel e muita gente pode dizer, mas um filme de terror na Disney, como é que é isso, né? De que forma que eles estão lidando com isso? Então tem muita coisa ligada, assim, e isso eu vou falar por uma visão assim um pouco mais fora, né, dessa minha visão de fã, né, porque muita gente às vezes não considera, mas eu vejo muita coisa muitos elementos da questão do ocultismo, sabe? Então assim tem muita coisa voltada para essa questão do universo místico, né, que pode ser considerada por algumas pessoas algo mais sombrio, né? Algo um pouco mais voltado para a questão de forças sobrenaturais, né? Assim, então tem muitos detalhes, tem muitas coisas que podem mexer aí com o imaginário, mexer aí com a percepção, né, com a sensibilidade das pessoas. Então tem muitas cenas de possessão, sabe? Você tem cenas em que são conjuradas várias criaturas, né? A ressurreição de mortos, né? Ou seja, cadáveres que voltam à vida, enfim, tem muita coisa relacionada a isso que eu tenho visto, comentado e conversado com algumas pessoas
E tem muita gente preocupada com isso, tipo, eu não vou deixar meu filho ver esse filme, né? Assim, eu achei. Então essa galera que tem essa filosofia mais voltada para a questão da religiosidade e tudo, então pode entender, pode encarar esse filme como alguma coisa muito ah, que extrapolou um pouco os limites, né? Ou seja, que excedeu um pouco essa questão de ser um filme da Disney, de ser um filme de super-herói, enfim. O pessoal aí está com as ressalvas, né? Assim, eu particularmente, como não considero, não trabalho essas questões, assim, eu não lido muito, né? Não trabalho muito com essas questões sobrenaturais, metafísicas, essas questões espirituais, essas coisas para mim, assim, eu não vejo assim muito sentido em ficar apegado a isso, tá? Então, assim, eu tenho um lado espiritual independente de religiões, então essas coisas não me incomodam, mas tem muita gente que está um pouco incomodado com isso, e talvez isso pode ser um problema, né? Ou seja, eu sei que alguns países estão até censurando o filme, estão preocupadas com essa questão, né, de como é que está sendo abordado. E assim, e é como eu disse no começo, esse filme para mim é um divisor de águas, por quê? Porque a Marvel colocou esse negócio, né? Ou seja, a Marvel trouxe essa abordagem que era uma coisa muito diferente do que estava sendo feito nos filmes anteriores. Então, ou seja, para você que vai assistir Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, você pode ter certeza que não tem nada assim relacionado a roteiro, né, relacionado ali a enredo, não tem nada que se aproxima dos outros filmes. Então esse filme ele está bem voltado para essa questão, tá? Então assim, quem se liga, quem tem essa sensibilidade um pouco mais aí aguçada, vai entender do que eu estou falando, vai saber do que eu estou falando. Aí fica a critério de cada um, né? Se isso vai ser um problema ou não. Mas tem umas cenas bem pesadas, tem umas cenas bem tenebrosas, né? Ou seja, a própria Feiticeira Escarlate, assim, é um apavoro geral, sabe? As cenas em que ela aparece, que ela nas lutas, nas disputas, sabe? Invocando os feitiços, conjurando as criaturas, sabe? Fazendo toda aquela parte mística, né? Do Darkhold, enfim. Aquela cena dela com os dedos, as pontas dos dedos, né? Tingidas de preto, aquele negócio. Eu achei bem apavorante, vou ser bem honesto. Eu achei bem, assim, um pouco pesado com relação aos outros filmes. Mas é um filme muito bom, né? É um filme que tem ele te dá assim, uma sensação muito boa com relação ao que vem sendo feito, ao desfecho, né? Ou seja, e é uma personagem muito forte, uma personagem muito poderosa e assim. E o final, né? Como eu imagino todo mundo, como eu imagino que todo mundo já deve estar sabendo o que foi o que acontece, né? Ela acho que ela entende a quantidade de poderes que ela tem, ela entende o tamanho da força dela e ela acaba por encerrar, né, todo esse ciclo, né? Porque muitas pessoas morreram, né? Enfim, ela fez muitas coisas ruins que depois ela mesma não consegue lidar com aquilo tudo. Então ela acaba jogando o templo em cima dela mesma. Então, assim, eu acho que, sendo bem honesto, eu acredito que dificilmente no universo hoje do UCM, nos filmes da Marvel, não teria nenhum personagem que conseguisse enfrentar a Feiticeira Escarlate assim em pé de igualdade. Então, ela teve o seu período, né, de ascensão, né, ou seja, a sua crescente, ela desenvolveu, ela tomou uma proporção enorme e infelizmente o desfecho foi ruim nesse sentido, mas eu acho que não haveria outro personagem que poderia combater a Feiticeira Escarlate hoje dentro do UCM, né? Pode ser que vai surgir algum outro aí futuramente, mas até onde a gente viu, nem o próprio Thanos eu acho que seria, com a Feiticeira Escarlate hoje, com os poderes que ela desenvolveu, nem o próprio Thanos hoje acho que seria páreo para ela. Enfim, mas é isso, né? Assim, e tem a questão também que o pessoal empolgou bastante, a questão dos Illuminates, né? A aparição dos Illuminates naquele universo em que o Doutor Estranho é preso, né? Ele é julgado, assim, até aquela foi legal, foi bacana ver outros personagens, né? Outras realidades sendo colocadas, né? Então, assim, eu acredito que abre bastante oportunidades para que esses universos sejam explorados, né, que outros personagens sejam trazidos, né, para a história.
Mas assim, e eu acho que foi legal, eu acho que teria que ter sido aquilo mesmo, sabe? A Feiticeira Escarlate deu cabo de geral, sabe? Passou o rodo em todo mundo. Ninguém ali foi páreo, né? Assim, eu acho que a única que deu um trabalhozinho para ela ali foi a Capitã Marvel, né, da Mônica Rambeau, que, né, dificultou um pouquinho, mas os outros, né? E o Professor Xavier também, que conseguiu ainda segurar ela por um tempinho ali. Mas, cara, o poder dela, sabe, é um negócio inimaginável, um negócio que eu acho que nenhum adversário que entra para o embate com a Feiticeira Escarlate imagina que ela fosse tão que ela é ou que ela poderia ser tão forte. Então, assim, gostei da aparição dos Illuminates. Achei até engraçada o Reed Richards, né, o personagem do Senhor Fantástico, né, representado ali pelo o Joe Krasinski, que era um meme da internet, né, ou seja, o pessoal pediu, né, e fomentou tanto esse negócio que a galera acabou colocando, né. Não tinha Homem de Ferro superior, como a galera pensou, né, ou seja, acho que os fãs também não tiveram tanto êxito nesse sentido, né. Mas os outros personagens bacana, Raio Negro, achei legal. Ah, o próprio Mordo, Barão Mordo ali, como o Doutor Estranho, na verdade não, né? O Mago Supremo, né? Daquela realidade. Tinha a Capitã Carter, né? Aí aquela história, né? Quem não assistiu o Arif, talvez ia ficar um pouco perdido, mas tem um episódio que conta a história da Capitã Carter, né? Como a primeira Vingadora, né? Ela toma o soro do super soldado no lugar do Steve Rogers. Então, assim, achei bacana, cara, achei legal, sabe? Achei que o filme abriu muitas portas, o filme deixou bastante oportunidades a serem exploradas. Mas é isso, é um filme de terror, é um filme que põe medo, é um filme que te dá assim, sabe, te dá um frisson, te dá uma aflição. Tinha alguns momentos até assim de jump scare, sabe? Aquela coisa de você estar ali e de repente tomar um susto, coisa que a gente não via em filme da Marvel e nesse filme tem, sabe? Coisa do Sam Raimi, então, enfim. O filme é muito bom, espero que quem assistiu tenha gostado. E aí, quero saber a opinião de vocês, deixa aí no vídeo, deixa aí nos comentários, né? Deixa aí abaixo, saber a opinião de vocês. E a gente volta depois. Eu vou encerrar por aqui para esse vídeo não ficar muito longo. Aí a gente volta e de repente a gente traz outros vídeos também falando de outros aspectos, falando aí de outras situações aí desse filme, beleza? Valeu, forte abraço, até o próximo vídeo.